do sangue, tudo apontando Jesus, tudo apontando Jesus. E Jesus chegou, mas é engraçado que nós olhamos e a igreja olha e lá em João capítulo 1, a partir do verso 11, diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E fazemos as mesmas coisas. A mesma coisa. A mesma coisa, irmão. Fazemos as mesmas repetições através... Por quê? Já está aqui Jesus, mas eu não tô vendo Jesus. Jesus morreu na cruz, morreu na cruz. Mas por que eu preciso do judaísmo na minha vida? Se Jesus falou, filho, está consumado, está feito. Pois é. Começa agora a olhar além da cruz, né? É o novo pacto, chama-se o novo pacto. Você vai para a ceia, você vai lá na ceia, você diz assim, e o sangue da nova aliança, é o sangue da nova aliança. Mas quer viver na velha aliança. Exato. O sangue da nova aliança, mas quer a sabedoria de Salomão, quer o poder e a vitória de Davi, ou quer a coragem de Gideão, ou quer... Não, nós já falamos sobre isso aqui. Não tem como você viver em dois evangelhos. Ou você entende que o evangelho para os não-judeus é libertação. Leia Atos 15. Olá, graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graças e paz na sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração Milk. Mais uma vez estamos reunidos aqui para fazer um estudo muito profundo, um estudo muito revelador da palavra do Senhor, o único evangelho. Nós hoje vamos falar de alguns temas, alguns trechos que já foram abordados no vídeo anterior, de todo aquele texto do livro de Gálatas, e vamos pegar também outros textos que vão fazer você conseguir entender um pouco mais sobre a relação que Paulo tinha com os Gálatas na altura em que ele fez aquele livro. Então, convido você que abra a sua Bíblia, abra a sua mente e venha junto conosco para poder fazermos um estudo confrontador. Pause o vídeo, leia os textos e nós vamos aprender muito, se Deus quiser. A graça e a paz da sua vida, sejam bem-vindos. Você que viu este vídeo, vai ver este vídeo e não viu os anteriores, através dos links aí embaixo, você entra na nossa bio, entra nos nossos canais e veja os vídeos anteriores. Eu convido você que aprofunda nesse estudo. Deus vai falar profundamente no seu coração. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ok, vamos dar continuidade então, entrar agora no ponto 1, que vai falar sobre o evangelho recebido por Paulo, uma revelação que ele teve do próprio Messias Jesus. O ponto 1 começa da seguinte forma: o apóstolo Paulo era uma autoridade entre os judeus. Seu conhecimento das doutrinas da lei era admirado. Porém, sua transformação espiritual foi tão forte que tudo isso ele passou a considerar como nada. Ele recebeu a revelação do evangelho, do verdadeiro evangelho, que deveria ser pregado aos gentios. Então, como nós conseguimos fazer no último vídeo uma introdução bastante pesada a respeito do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, nós vimos a relação que Paulo enfrentou junto com os chamados fariseus, quando ele foi então para Jerusalém, devido a essa forte revelação que ele teve do próprio Jesus. E ele então volta para Jerusalém, ele vai ter um novo conhecimento, uma nova reunião com os apóstolos que lá estavam, e leva então o Tito, que era um dos seus cooperadores naquele momento, leva o Barnabé, que já era chamado missionário apóstolo antes dele, e existe então uma força, uma junção de ideias. Lembrando que nós já falamos aqui que o evangelho de Paulo não destoa, não é diferente do evangelho que os apóstolos anteriores pregavam, é o mesmo evangelho. A única diferenciação que você pode querer encontrar
é que Paulo, Barnabé e os demais cooperadores, eles eram encaminhados para poder fazer a pregação aos gentios, ao mundo não judeu. Então você vai ver com a gente que Paulo ele tinha todo um conhecimento acerca da tradição judaica, acerca do mundo, né, judeu da época, acerca de toda a lei escrita, a lei oral, que é a tradição judaica. Ele tinha todo um conhecimento de como funcionava a mente deles, dos fariseus e saduceus. Então isso meio que facilitou com que ele permeasse nesse âmbito, nesse ambiente, fazendo com que ele pudesse, muitas vezes, se desvencilhar das armadilhas que os próprios inimigos, então, né, inimigos do evangelho, consideravam fazer contra ele. E como ele tinha toda essa nuance, essa sabedoria de sair e entrar nos seus determinados locais, era um costume, como nós já falamos em vídeos anteriores, que o apóstolo, quando chegava numa cidade que ele via um potencial para poder abrir igrejas, ele primeiro frequentasse as sinagogas, ele conhecesse os que estavam ali, ele fizesse as visitas no sábado nas sinagogas, para poder tentar explicar para eles, né, como visualizar Cristo nas suas escrituras. E geralmente acontecia um cisma, uma briga, algum problema. Então, a partir dali, a formação do que era chamado naquela época de Domus Ecclesia, né? Eram as igrejas nos lares, onde muitas vezes os próprios donos dos lares eram os patronos, eles bancavam financeiramente a igreja dentro dos lares, tanto a ceia quanto a divisão da alimentação com os pobres e todo o auxílio que era prestado às igrejas de Jerusalém. Muitas vezes os patronos eles se convertiam, mas as igrejas, as Domus Ecclesias, não era na casa deles, né? Uma vez eu vi um vídeo sobre, se eu não me engano, acho que é a descoberta da igreja de Laodiceia, ou a descoberta da igreja de Filadélfia, agora eu não lembro, mas é daquele pastor arqueólogo Rodrigo Silva. Ele fez um anúncio de um achado daquilo que uma certeza muito grande, né? Lógico que é uma probabilidade, mas era uma certeza muito grande, derivado aos sinais que havia ali, as gravuras, né, na pedra e alguns sinais nas paredes, de onde surgiu então aquela igreja. E pelo tamanho da igreja, pelas divisões dos cômodos da igreja, tudo parecia que era uma pessoa de muita posse. Porque naquela época, a Domus Ecclesia, uma casa que servia de igreja, nada mais era que um cômodo. Era o mesmo local onde as pessoas cozinhavam, era o mesmo local onde as pessoas dormiam, era o mesmo local onde as pessoas passavam tempo, porque não era todo mundo que tinha possibilidade de ter uma casa grande. E quando eles encontraram aquela casa tão grande, com aqueles sinais dos cristãos antigos, né, as gravuras e os desenhos, e assista lá o vídeo, procure pelo Rodrigo Silva, arqueólogo, que ele tem uma facilidade muito grande de explicar essa área da arqueologia bíblica. Então você percebe ali o que era considerada uma Domus Ecclesia, né? Nada de igual que nós temos hoje nas grandes catedrais e todas aquelas igrejas megalopotentes que podem juntar aí 100, 200 mil pessoas sentadas. Então, hoje nós falamos a respeito de igreja com uma certa pompa. Não é exatamente o que tinha naquele momento. E Paulo, como ele visualizava bem os locais onde ele fazia a igreja, geralmente eram cidades portuárias ou eram cidades que tinham acesso da rua principal, da estrada, né, principal da cidade, onde havia uma movimentação muito grande. Quando houve essa revelação ao mundo dos Gálatas e as Domus Ecclesias começaram a estourar como pipocas e começaram a fazer parte da vida daquele povo, houve então a necessidade dessa carta, e nós já passamos pelo capítulo 1, nós vamos aqui dar só uma relembrada do que foi falado na última aula, mas nos vídeos anteriores, você pode clicar aí em algum dos cards que aparece, você vai conseguir entender o capítulo 1 de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais explicada, versículo por versículo. Eu vou fazer uso agora do capítulo 1, versículo 11 e 12, que nós já falamos na aula anterior, ou nas aulas anteriores, para a gente poder iniciar bem o texto com essa carta tão viva e tão vigorosa do jeito que ela foi escrita. Então, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim:
Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou a mim. Então você percebe que Paulo ele tinha essa certeza absoluta de que o evangelho não era nenhuma teologia humana, nenhuma filosofia, nenhuma corrente, filosófica como tinha nos seus tempos. Falamos isso porque na última aula nós introduzimos o capítulo 2. E no capítulo 2 diz que, baseado numa forte revelação que o Senhor Jesus trouxe para o apóstolo Paulo, ele volta a Jerusalém depois de 14 anos da sua primeira visita, após convertido. Então, nós vemos como que ele leva Tito com ele, que era a princípio um homem grego, que tinha aceitado o evangelho de Cristo antes mesmo de ter contato com o judaísmo. Então, ele, por ser grego, não foi obrigado a circuncidar-se. É a frase mais forte, mais potente desse versículo. Por que que Paulo tinha essa certeza? Como nós vimos aqui, em Gálatas capítulo 1, no versículo 11 e 12, o evangelho não era uma invenção dele. Porque quando ele viaja, depois de 14 anos, de volta a Jerusalém, e ele senta com os apóstolos que estavam lá, com todos os anciãos também que faziam parte daquela igreja no momento. Existe uma coadunação do texto, existe uma mesma ideia, existe uma conformidade de evangelho. O mesmo evangelho que era pregado aos judeus também era pregado aos não-judeus. A diferença é que os judeus já tinham uma série de costumes que eles vinham adotando e eles viviam já uma vida de monoteísmo muito prática. Enquanto quase 100% das igrejas que Paulo ou abriu, ou visitou, ou auxiliou a abertura, são igrejas no mundo idólatra. São igrejas no mundo politeísta da época. Então, quando houve essa inserção do mundo não judeu no evangelho, para poder cumprir a palavra que o próprio Jesus disse, primeiro vocês vão para Jerusalém, Samaria, depois todos os confins do mundo e fazem a pregação do evangelho a toda criatura. Então você percebe que quando a igreja sai definitivamente de Jerusalém, e é a primeira igreja grande que eles conseguem ter, é a igreja de Antioquia, e da igreja de Antioquia eram enviados as viagens missionárias, você percebe que o mundo que era da época era um mundo totalmente politeísta. E era um mundo totalmente idólatra aos olhos dos judeus, quando eles saíram por causa da perseguição romana, a destruição do templo no ano 70, depois a revolta de Bar Corba, que foi também um problema muito sério que aconteceu depois do ano 70, quando os romanos invadiram e destruíram o templo definitivamente. Quando nós temos a certeza de que o evangelho não é uma filosofia de vida, o evangelho não é como é que se diz, uma filosofia estoica, não é nenhum tipo de pensamento epicúreo, não é nenhum tipo de filosofia que ajuda o homem a ter uma paz consigo mesmo. Uma autoajuda. Uma autoajuda, vamos colocar assim, uma referência humana, Então você percebe que o evangelho ele vem diretamente de Deus. Existe a redação desse evangelho em cartas para então os seus destinatários comuns. E você percebe a expansão do evangelho porque ele é o evangelho da graça de Deus, Nós sabemos que o primeiro livro histórico, o primeiro evangelho histórico foi Marcos que escreveu, Marcos era um discípulo / seguidor do apóstolo Pedro. Houve muita interpolação por parte de Mateus e Lucas, mas basicamente eles visitaram esse mesmo evangelho, ou talvez eles tiveram contato pessoal com esse mesmo evangelista. Mateus, ele fala mais diretamente aos judeus de uma forma sistemática para poder comprovar que Jesus é o Rei dos Reis para os judeus. Marcos é mais direto, incisivo, ele às vezes fala as coisas mais corridamente, não com tantos detalhes quanto Lucas e Mateus. João já fala um evangelho mais amoroso, uma coisa mais voltada para o Filho do Homem, o ser humano, o homem que veio para poder
ser o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Quando o escritor Lucas, que era amigo pessoal do apóstolo Paulo, ele faz a primeira carta, que na verdade o evangelho, o livro histórico a respeito de Jesus, que Lucas escreve, é uma carta para alguém que nós conhecemos como Teófilo, né? Teófilo em grego seria traduzido como um amigo de Deus. Então nós não sabemos tecnicamente se esse é realmente o nome dele ou se era uma alcunha, se era um apelido, né? Mas Lucas escreve aquele registro para Teófilo, vamos colocar assim. O livro de Atos dos Apóstolos é como se fosse o volume 2. Né? Ele vai pegar ali desde a ascensão de Cristo, o início da igreja em Jerusalém, depois ele vai falar sobre o evento do Espírito Santo fazendo com que todos aqueles falassem novas línguas e o evangelho pudesse ser propagado em todas as línguas e nações, e toda a diáspora da igreja que acontece fora de Jerusalém. Os levantamentos dos diáconos, eles começam... As primeiras instituições, né? Como sendo instituição do diácono, como disse, o apóstolo que foi substituto do apóstolo que se suicidou, né? O Matias, ou Matitias, ou Mateus do hebraico, é tudo um nome só. Depois existe o crescimento do evangelho naquele momento, porque a igreja crescia em número e crescia na graça do povo, né? 5.000 almas, depois 3.000 almas, depois ia crescendo consideravelmente, a ponto de que muitos foram perseguidos e muitos daqueles que foram na festa de Shavuot, que nós chamamos de festa de Pentecostes, eles levam consigo esse evangelho, porque a festa em si, ela era uma festa basicamente de 7 dias, né? Vamos colocar assim, a festa de Shavuot. O Pentecostes era uma festa de 7 dias. E quando acontece o advento, a descida, vamos colocar a descida, né? A descida do Espírito e a capacitação do poder de Deus sobre aqueles homens, e eles se convertem de coração porque eles conseguem ver Jesus nas profecias que eram colocadas como nas profecias do que nós chamamos de Antigo Testamento, e existe então uma explosão da igreja fora dos muros, porque essas pessoas voltaram para suas províncias. Exato. Essas pessoas voltaram para suas vidas, levando consigo agora o Messias que já era vindo, né? Não somente a esperança do Messias judeu que viria, mas a certeza que o Messias já veio. Então, quando sai Pedro e vai para a casa do centurião Cornélio fazer aquela pregação e toda a casa dele se converte, né? Quando depois eles vão ser presos em outra cidade e aquele centurião, na hora de se suicidar, ele se converte, então leva os apóstolos para casa e a família inteira dele se converte. São pontos, né? São pequenas fagulhas da igreja que vão formar depois, talvez, pequenas domos eclésias, pequenas igrejas nos lares. E quando chega, então, o apóstolo Paulo, o Barnabé, existe, né, Tito, existe o João Marcos, né? Essas viagens missionárias, o Lucas, né, que andou muito com Paulo, existe também o Silas ou Silvano, dependendo da interpretação do nome dele. Ou seja, as viagens missionárias começam a sair e começa a crescer toda essa visão. Então não tem lógica nenhuma nós entendemos que isso parte da mente de um homem. Nós entendemos que isso parte da mente de uma pessoa. Eu estava lendo outro dia algumas fagulhas da epístola, a primeira carta de Clemente à igreja de Corinto. Acho que é isso mesmo, primeira carta de Clemente à igreja de Corinto. E ela fala repetidamente acerca desse combate, ou melhor, desse embate que Paulo tinha com os falsos mestres, né? Fala acerca das verdades de Cristo que Paulo falava. Se você tiver interesse, baixa depois, qualquer lugar da internet você consegue achar. Epístola de Clemente aos Coríntios, Epístola de Clemente a Paulo, tem muitas cartas assim desse tipo. Comunicação entre o apóstolo Paulo e Policarpo também, acho que é Policarpo de Esmirna, que era um dos bispos da igreja, enfim. Você percebe que isso não frutifica na mente humana. Não é uma palavra que sai
de um ser humano, porque anos e anos depois vai surgir outra pessoa que dá prosseguimento naquele assunto sem conhecer um ao outro, sem que haja necessariamente uma ligação. Existe um problema da adulteração dos textos, existe um problema da má interpretação da escrita grega, mas a questão é que a verdade do Evangelho perdura até hoje. São quase 2000 anos de história e são quase 2000 anos de Evangelho e nós estamos cada dia que passa descobrindo mais coisas a respeito do Evangelho e fazendo com que essa salvação possa se expandir cada dia mais. Quando acontece essa visita do apóstolo Paulo, está em Gálatas, a partir do capítulo 2, só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui o versículo 1 e 2, para você relembrar o que nós falamos na primeira aula dessa série, O Único Evangelho. Versículo 1 e 2 diz assim: 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, uma grande reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que eu anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Então você, se tiver algum interesse a respeito desse texto de uma forma mais massiva, mais interessante, volta lá no primeiro vídeo dessa série. Nós falamos e discorremos bastante ali a respeito do texto do livro de Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Isso por quê? Porque parece que a pessoa lendo isso de relance ou lendo isso a primeira vez, parece que o apóstolo tinha um medo, que ele se arrependeu. Alguma coisa aconteceu. E agora eu vou ter que ir lá, junto com os cabeças, para poder aprender alguma coisa. Não é isso que o texto fala. O texto diz que aqueles que eram considerados os líderes da igreja não ensinaram nada de novo ao apóstolo Paulo. Então, o texto, ele dá vida a um momento importante da igreja e é uma coisa muito, muito especial você entender que o evangelho, ele realmente faz parte da revelação de Cristo para nós. Toda a questão da adoção, perdão de pecados, remissão, justificação, uma vida santa com Deus, a nossa santificação perante Deus e Jesus na sua pessoa do Salvador, que deveria ser enviado. Isso faz tudo parte de um evangelho magistrado e orquestrado por Deus para que você conseguisse entender que o evangelho não parte da cabeça de ser humano. Porque hoje em dia é muito comum você ver pessoas que decidem pelo ateísmo porque elas acham que, mas a Bíblia foi escrita por homens. Ou você queria que fosse escrita por quem? Por um elefante? Ou talvez fosse escrita por um extraterrestre? A Bíblia tem que ser escrita por homens, porque a Bíblia veio, o Evangelho veio para que acontecesse a salvação dos homens, né? Os oráculos de Deus, a inspiração divina, a revelação de Deus, ela permeia o ser humano. E como é que eu sei que isso é verdade? Quando você pega um evangelho que foi escrito há tantos anos, o outro evangelho de outro apóstolo foi escrito de forma diferente, falando a mesma coisa. Talvez em outra língua. Talvez em outra língua, falando a respeito de um ponto de vista. Mas Mateus fala que eram 2 cegos. O outro evangelho de Marcos ou João fala que era um cego só. É pontos de vista. 30, 40, 45 anos depois da ressurreição de Cristo. Eram pontos de vista, eram memórias, fagulhas que vinham acontecendo e eles tentaram fazer isso de uma forma didática, mas eram relatos separados. Não tinha como ter essa... E se encaixam, né? Se encaixam. O mais interessante é isso. Só. Que o texto fala de um único autor. Fala do único Senhor, que é Jesus. Do ponto de vista do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do ponto de vista que fala sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho do Homem, o Filho de Deus, todos eles falam do único Jesus, que era esperado. Aquele que fala que é a porta. Exato, então... Atravessar a porta, achará pastagem. Né? Atravessar a porta, achará pastagem. Exatamente. É um encaixe do Evangelho. Se nós olharmos e começarmos a aprender realmente. Por isso que eu convido você, irmãos. Você está nesse vídeo, você está nesse canal. Compartilhe esse canal. Ajuda a espalhar este Evangelho para que possamos aprender mais e mais. Não ficar em versículos isolados.
costumamos aprender versículos isolados. Repetições, né? Repetições. E isto não é a crítica, irmãos, que isto é algo que nós temos que crescer. Nós temos que crescer, não ficar estagnado, olhando que o outro estude, né? Olhando que um professor ou um pregador estude, e você só aceita aquilo. Por isso que convida você. Tem versões de Bíblia, vários tipos de versões de Bíblia. Hoje temos aí vastos aplicativos que possamos baixar nos telemóveis celulares, né? No Brasil, celulares. Você baixa o seu aplicativo, você tem versão de Bíblia, você tem a NTHL, você Ara, né? Eu ia falar Ara, você tem várias versões. Tem muitas. Bíblia Viva. Bíblia Viva. Tem Bíblia Popular para Todos. Você tem várias versões que fala um texto ou uma versão está muito complicada, porque nós temos versões aí complicadas. Sim. Vai para as mais simples, para entender, começar a estudar e ver esses versículos, olhar o livro de Gálatas, Hebreus, Coríntios, Efésios, e viaja. Esta palavra é viva. Exatamente. É viva, irmãos. É viva. Você vê que um bocadinho que estamos aqui, né, neste canal. Eu convido você. Compartilha e também se aprofunda nesse estudo. E você, vou aproveitar aqui o gancho, que ele não vai perder aqui o raciocínio. Através dos nossos links está aí, entra na nossa descrição, tem lá esses estudos em PDF. Gratuito, irmãos, né? As pessoas falam, mas tem que pagar alguma coisa? Não. Mas ninguém dá nada de graça a ninguém. O Evangelho é de graça. É de graça. Entra lá, vai estar em arquivo PDF para você, vai ver os versículos, vai ver ali as palavras, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, uma palavra de início, uma palavra final, para que você entenda e acompanhe esses vídeos. Vou dar continuidade aqui, para esse vídeo não ficar extenso. Então vamos lá. Continuando então sobre o capítulo 2 do livro de Gálatas, vamos ler o versículo 3 até o 5, para a gente poder relembrar o que foi falado na aula anterior e a gente poder dar prosseguimento no pensamento. Versículo 3. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo dos espiões, eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Então, Paulo, quando ele enfatiza a não necessidade dos apóstolos ensinarem a circuncisão nas igrejas, principalmente as igrejas dos não-judeus, é porque não existe uma prática ritualística que ela venha sendo carregada do judaísmo para o cristianismo. Não existe uma transição, né, de dogmas, uma transição de leis. Não, porque a lei tal foi abolida, mas essa lei permanece, ou essa lei aqui foi abolida e aquela lei... Não, lei é uma só. As pessoas tendem a fazer a diferenciação de leis, dizendo que a lei cerimonial era uma, a lei civil era outra, a lei religiosa era outra. Não, não era. Para o judeu, a lei era uma só. Não existe diferença. Você usou uma palavra aí nos vídeos anteriores, que o cristianismo não é um judaísmo melhorado, né? Ou atualizado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque a única coisa que você pode dizer que perdura é que nós cremos em um único Deus. O nosso Deus é o único Deus. Nós conhecemos Deus como o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Mas não trazemos a carga do judaísmo
sobre as pessoas. É que nós batemos numa tecla, sempre numa mesma tecla, irmãos. É que o crente ele tem um ponto de interrogação. Ele pensa muito e fica em dúvida. Por quê? Porque o povo é um povo escolhido, um povo que foi separado por Deus, né? Aí que está a mistura. É um povo santo, é um povo separado, é um povo escolhido de Deus. O cristianismo nasceu ali, nasceu o cristianismo ali através de Cristo, né? E dos seus apóstolos e discípulos. A igreja não tem nada a ver com o judaísmo. Não. É tão simples. Não tem nada a ver. Mas as pessoas misturam por quê? Sempre a gente está falando no mesmo sentido. Porque vem tudo dali. Aí começa a falar, começa a falar do Noé, começa a falar de Abraão, fala de Moisés, fala dos profetas, fala de Jeremias, fala de Elias, começa a falar de Ezequiel, e começa Davi e Saul, e vem Salomão, e depois vem os Jeremias, e pronto, vem aquela... Sim. E a igreja? A igreja vem de Cristo. Cristo ele vem cumprir, né? É tão simples, irmão. Depois vem tudo isso a chegar a Cristo. Sim. Vem tudo mostrando e apontando Jesus. Vem tudo apontando Jesus. Desde lá do Éden, Deus coloca quem? Adão e Eva fora do paraíso. Caim e Abel. Já começa ali. Você acha que Deus... a minha criação falhou, o que eu vou fazer agora? Imagina Deus coçando a sua cabeça e falando assim, o que eu fui fazer? E agora? Apanhou Deus de surpresa. Pois. Deus não é onisciente, não, ele é onisciente. Não, a onisciência de Deus está em questionamento, né? Sim. Mas não, irmãos, Deus já tem um plano e tudo vem apontando Jesus, vem tudo apontando Jesus, vem tudo... Deus, um propósito apontando Jesus, escolhendo Abraão lá no meio do Ur dos Caldeus, lá e apontando e Abraão e os ídolos e Abraão ouvindo Deus, tudo apontando Jesus, tudo apontando. Os tabernáculos mostram Jesus, a formação do tabernáculo, do pano, a posição, as cores, tudo apontando a pia, os candelabros, tudo apontando Jesus, o sacrifício, os santos dos santos, o propiciatório, a arca, expiação em cima do sangue, tudo apontando Jesus, tudo apontando Jesus. E Jesus chegou, mas é engraçado que nós olhamos e a igreja olha e fala assim, e lá em João capítulo 1, a partir do verso 11, diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E fazemos as mesmas coisas. A mesma coisa. A mesma coisa, irmão. Fazemos as mesmas repetições através... Por quê? Já está aqui Jesus, mas eu não tô vendo Jesus. Jesus morreu na cruz, morreu na cruz. Mas por que eu preciso do judaísmo na minha vida? Se Jesus falou, filho, está consumado, está feito. Pois é. Começa agora a olhar além da cruz, né? É um novo pacto, chama-se o novo pacto. Você vai para a ceia, você vai lá na ceia, você diz assim, e o sangue da nova aliança, é o sangue da nova aliança. Mas quer viver na velha aliança. Exato. O sangue da nova aliança, mas quer a sabedoria de Salomão, quer o poder e a vitória de Davi, ou quer a coragem de Gideão, ou quer... Não, nós já falamos sobre isso aqui. Não tem como você viver em dois evangelhos. Ou você entende que o evangelho para os não-judeus é libertação. Leia Atos 15. Atos 15 é revelador. Está escrito lá que os próprios pais da igreja, os cabeças, os primeiros líderes da igreja, disseram, não compete a nós colocar sobre vocês a carga que os nossos pais não suportaram. Entende isso? Exatamente. A igreja não é continuação do judaísmo, a igreja não é um judaísmo reciclado. Irmãos, olha, é tão interessante, eu vou dizer aqui agora para você. É muito interessante, guarda isso no seu coração. Eu quero que você pause esse vídeo e veja com muita atenção. Nós deveríamos estar pregando aqui,
ou anunciando, né? Ou melhor, anunciando, ou falando, ou expondo aqui o evangelho de arrependimento, trazendo as pessoas para Cristo. Mas agora temos que pregar. Deus colocou no coração desse estudo pregar para crentes, irmãos, presos em gaiolas, presos ainda em religião. O apóstolo Paulo está aqui, irmãos, ó, lutando. O apóstolo Paulo aqui, ó, ele ia fazer aquelas viagens missionárias, levando o evangelho, sem dúvidas. Mas ele perdia tempo com o quê, irmãos? Ele estava perdendo tempo aqui com pessoas dentro da igreja, infiltrados, falsos mestres, levando a circuncisão, né? Exatamente. Mas não há circuncisão. Nós falamos no vídeo passado, não falamos isso? Circuncisão. Não há circuncisão na igreja evangélica, mas há várias maneiras de circuncisão. Existem muitas prisões por aí. Há muitas prisões, mutilação do evangelho, distorcendo o evangelho, o único evangelho verdadeiro. Paulo lutava, irmãos. Paulo estava lutando contra os falsos mestres, né? Barnabé ali junto com ele, Tito ali junto com ele. Ele foi para Jerusalém, ele vai para Jerusalém, fala uns com os outros e fala que não aprendeu nada de novo. Pois é. Pedro, Tiago e João esteve no monte da transfiguração. Ele viu algo sobrenatural e não ensinou nada de novo a Paulo, porque Paulo não recebeu de homem algum. Paulo recebeu do Espírito Santo por revelação. É isso, irmão. Esse canal devia ser um canal falando: arrependam-se, voltem para Cristo, vamos seguir a Cristo. Mas nós estamos aqui falando pessoas dentro da igreja, irmãos. Olha o propósito de Deus. Pessoas dentro da igreja, escravizados por uma falsa religiosidade, escravizados por dogmas, talvez não dogmas do judaísmo, mas dogmas de pessoas que querem somente benefício próprio. Aquelas pessoas que, olha, eu sou homem de Deus, e se não tiver um homem de Deus aí na sua vida, uma cobertura espiritual, se não for esse estudo que eu fiz, porque Deus falou comigo, é uma nova visualização do Evangelho, por uma pequena bagatela de R$1.000, você vai ter acesso à palavra do Senhor. Conversa. Conversa fiada. Vendendo milagres, irmãos. Eu não ia dizer isto, mas vou dizer aqui. Eu vi um cartaz? Um cartaz, e esse cartaz chamou muita atenção, irmãos. Mostrava, não vou divulgar aqui a imagem das pessoas, né, que não está aqui em questão, mas mostrava dois paralelos. Mostrava a reunião de uns pastores, que é a família, né? Amém por isso, né? Reunidas, todos sentados, uma mesa farta. Você olhava a mesa farta, irmãos, e mostrava como se fossem os membros dele, aqueles que ofertam, aqueles que estão vendendo, que fazem propósito com Deus. A mesa dele não tinha nada para comer. Para vergonha nossa. Para vergonha nossa, irmãos. Claro, não estou aqui dizendo que são todos assim, né? Mas igreja, pastores foram para servir. Jesus deu exemplos lavando os pés dos discípulos. Lavando os pés dos discípulos. Ele falou assim, ele fez mais baixo que o Dulos, né? Dulos é o último degrau. O último degrau de ser servo. Jesus falou assim, não. E Pedro falou assim, não lava os meus pés, não lava os meus pés. Jesus falou, então você não tem parte comigo. Jesus mostrou exatamente o que veio, que ele não veio para servir. Isso que é a função da liderança. Vamos dar um nome, liderança. Isso pastor, é que é o evangelho verdadeiro. Isso é evangelho, irmãos. Igreja é nos ajudar. Mas não, isto é um dito aí no meio do meio evangélico, diz que alguns querem só a gordura, né? Da sim. Ovelha, né? Não, né? Vem só a gordura. Tosquearam a lã e comeram a gordura. Exato. É isso, irmãos. Paulo debatia
contra esses falsos mestres. Por isso nós estamos aqui com este canal. Exatamente. É por isso que você precisa entender que, você diz, não, mas eu não estou entendendo para que estudo, porque a carta de Gálatas fala muito sobre legalismo e circuncisão. Como o pastor falou aqui, hoje em dia não existe circuncisão. Claro que não. Do jeito que nós conhecemos, só existe no meio judaico, né? Mas talvez você já ouviu alguém dizer que você aceitou Jesus, aí você está indo na igreja, né, os domingos. Irmão, você precisa vir à igreja todo dia, porque aqui é a casa da bênção, irmão. Aqui é a casa do oleiro, aqui é a casa do Pai, irmão. E seja lá qual que seja o nome da casa que eles inventarem lá. E de repente ele vai falar assim, porque se você sair daqui, você vai perder a bênção, irmão. Você não pôde vir no culto de domingo? Perdeu. Você perdeu porque Deus estava aqui. E Deus podia dar o que você quisesse. Mas primeiro você tem que fazer, né, a corrente das 7 semanas, passar pela mão dos 70 anciãos e comprar 70 arquinhas ou 70 rosas. Irmãos, pode não ter a circuncisão que Paulo fala aqui, mas existe a venda de outras coisas. Eu preciso que você consiga entender e desvendar o mistério. Vamos falar a linguagem de crente agora. Desvendar o mistério, porque aqui, para os Gálatas, Paulo está usando a figura da circuncisão e do princípio da lei de Moisés, porque era isso a sua realidade. Eles estavam sendo obrigados a usar e fazer coisas alheias ao evangelho, baseado na antiga religião, que eles diziam ter abandonado. Hoje existe uma nova seita, uma nova religião, que é a religião do compre isso e seja feliz. 10 passos para ser um líder milionário, 11 passos para um casamento feliz. Só existe um passo para você ser feliz, cara, é Jesus. Aceita o evangelho, se renda a Jesus Cristo e o resto, Jesus é que vai fazer na sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe uma nova fórmula, sabe? As pessoas tendem a achar quantos e quantos, né, homens famosos, políticos, artistas globais da televisão, você ficou sabendo, nossa, viu, fulano é gospel, fulano é evangélico, viu, fulano é crente. Infelizmente, vai ver a vida dessa pessoa. Existe uma regeneração de vida? Existe uma mudança? Existe uma metanoia? Então, meu querido, é só status, é só mudança de nome, é só pessoas que estão agregando nomes e nomes, sabe? É por isso que eu falo, olha, eu já não sou mais crente, já deixei, agora eu sou worship. Já que é para poder ter título, porque não faz sentido nenhum, sabe? Pessoas que se dizem, né, filhos do rei e não sabem de que é formado o reino. Pessoas que dizem, não, mas, irmão, eu tenho que comer o melhor dessa terra, irmão. Poxa, eu sou filho do rei. Não sei se você sabe, mas o seu rei foi morto numa cruz. Não sei se você já leu a história dele, mas o seu rei foi morto como um bandido. O seu rei deixou, como diz Filipenses, ele não quis reter por força própria a questão de ser Deus, estar igual a Deus. Ele se esvaziou, nasceu como homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. O seu rei. Então por que você acha que você é melhor que o seu rei? Você quer ser aplaudido aonde os pregadores do evangelho foram massacrados? Entende? Não existe mais circuncisão, não sei para que tanto vídeo falando de circuncisão. É claro que não. A circuncisão agora é na cabeça. A circuncisão que os crentes precisam se libertar é na mente, sabe? É crente que tem medo de expulsar um capeta, tem que ficar ligando pro pastor meia-noite para poder ir lá expulsar o capeta. Você não é homem de Deus não, cara. Vai ler, rapaz, lê a Bíblia. Vai se santificar, faz um jejum e oração, expulsa esse capeta aí. É crente que, ganhei um carro novo, vou levar lá a chave pro pastor benzer. Que é isso, cara? Vou pedir o pastor para vir aqui fazer um culto na minha casa para expulsar os demônios dos antigos moradores. Pelo amor de Deus! Sabe, não tem a circuncisão da época de Paulo, mas está com a sua mente cauterizada. A circuncisão agora é outra coisa.
O que nós estamos tentando fazer aqui e chamar a sua atenção é que o Evangelho é salvação de alma, o Evangelho é arrependimento, o Evangelho é mostrar para você que sem aceitar o sacrifício de Cristo, você é o mais pobre e miserável pecador. Isso é o Evangelho. Arrependa-se enquanto há tempo. Não jogue a roleta russa da vida. Não espere, como a gente fala, né? A gente ouve muito aqui em Portugal, fala sobre o Evangelho, a pessoa, eu não penso nisso agora, logo se vê, depois que morrer a gente conversa. Isso é roleta russa, cara. É a pessoa que não tem um mínimo de noção do que é uma condenação eterna. Aí vem aqueles outros que dizem assim, não, Deus é amor, Deus não vai fazer uma condenação eterna para as pessoas. Aquelas pessoas que forem aceitas por Cristo, elas vão ter a eternidade com Cristo. Aqueles que forem condenados serão aniquilados e nunca mais existirão. E isso é bom? Vale a pena correr o risco? Então, meu filho, não viva um evangelho falso, não viva um evangelho torto. Leia os textos, acompanhe conosco. Às vezes a pessoa fala, de novo esse assunto. A mesma coisa, outro vídeo falando do apóstolo Paulo, outro vídeo falando de Gálatas, outro vídeo falando de circuncisão. E nós cometemos o mesmo pecado dia após dia, toda vez, a mesma coisa. Sabe o que é interessante? Que o evangelho que está sendo pregado, ele está diluído. É um evangelho que visa promover o seu ego, que visa massagear a sua mente, fazer você ficar confortável no pecado. Se você fosse tão especial como eles dizem que você é, se você fosse tão valoroso e tão certinho, Jesus morreu para quê? Qual foi a lógica desses 12 homens serem massacrados, mortos, perseguidos como animais? Para poder manter viva a palavra de Deus, para que isso chegasse até você, para que você tivesse um carro novo? Ou para que você tivesse uma empresa próspera? É isso? O evangelho se resume na sua vida? Não é assim. O evangelho, ele é para nós, porque o Pai é nosso, o reino é nosso, e seja feita a vossa vontade, que é a vossa vontade, que é a vontade de Deus, não é a minha. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz do cara é andar de Porsche. Eu nunca vi isso na vida. Então, meus queridos, entenda bem que você não é judeu para poder viver o judaísmo. A menos que você queira. Não, eu acho que o judaísmo é uma boa religião e eu vou lá. Vai, seja feliz. Tá bem? Não tem problema nenhum. Isso aí é um problema seu, a lei de Moisés e Deus. Agora, você diz que é igreja, você diz que é evangélico. O problema é que nós temos evangélico sem evangelho. Nós temos igreja cristã sem Cristo, sabe? Nós temos muitos worships, muitos adoradores que não estão adorando, porque não estão falando do verdadeiro evangelho. Volte-se para Cristo. Volte-se para o evangelho. Leia as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Leia o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas abra sua mente. Ok? Nós vamos parar por aqui, porque senão a gente vai extrapolar o tempo. Já passamos nosso tempo, mas vamos deixar esse gostinho para você no próximo vídeo. Você vai entender aí, você vai começar a se encaixar, né? Irmãos, é isto, é o único evangelho, lutando contra esse esquema todo montado, esse esquema de proteção, de autoajuda, de alto ego, levantando a nossa moral, levantando algo. Você é menina dos olhos, você é isto, você tem a chave. Você tem tudo, irmãos, está baseado em Efésios. Você é abençoado em Cristo Jesus. Você é abençoado em Cristo Jesus. Você tem as bênçãos de Deus, Deus já garantiu as bênçãos sobre a sua vida. É só tomar posse. Não é entrar e cair nessa conversa de vender, de comprar as bênçãos, de comprar vitória, de querer ser rico através de voto aqui. Deus, ser próximo é bênção de Deus. Ser próximo é Deus abençoando. Amém? A sua vida. Deus não é contra você possa ter um casarão, uma casa, piscina,
com seu filho em faculdade, fazendo 3, 4 faculdades. Deus não é contra isso, não é pecado. Mas foi como foi dito aqui, a nossa vida não está baseada só nisso. O Evangelho não é baseado só nisso. Jesus nos promete uma vida eterna. Isso vai ficar, isso vai passar, isso vai perecer, isso vai enferrujar, as traças vão comer, as notas, traças, as moedas vão ficar aí enferrujadas, né? Isso vai passar, o carro vai ficar, a casa vai ficar. E para onde iremos? Né? Amém? Vai ficar esse gostinho no próximo vídeo. Próximo vídeo você vai saber mais. Tá aqui. Irmãos, é gratuito se inscrever nesse canal. É gratuito você espalhar esta palavra. Espalhar este vídeo no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo do Instagram. Faz uns cortes, colocam lá algumas palavras. Tá liberado. Tá liberado. Tá Direito liberado. de autor aqui tá liberado. Direito da minha pessoa, direito da minha imagem. Tá liberado, irmãos. Compartilha lá, escreve aqui, faz comentário, compartilha, põe aqui um gosto para que o YouTube, o algoritmo do YouTube, vai ver que este vídeo tem algo mais para um público, para que as pessoas possam ouvir, irmãos, possam entender esse único e verdadeiro Evangelho, sem máscara. Voltamos, irmãos, voltamos ao verdadeiro Evangelho. Voltamos à origem do Evangelho. Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.